painel, nós já sabemos que fórum eventos é sempre inovação, tecnologia. Mas que tal aprendermos um pouquinho de quem foi do outro lado de lá, na terra do sol nascente, e aprendeu algumas das inovações assim que estão super em alta. E é exatamente isso que essas duas mulheres trarão aqui para nós. Vamos direcionar nesse momento nossos olhares à maior exposição do mundo, que reúne este ano 150 países para abordar desafios globais e promover intercâmbio cultural e tecnológico. A Expo Osaka. E quem esteve lá e chegou ontem, isso mesmo? Chegou ontem? E chegou ontem. Ela que é sócia e diretora comercial do Grupo Bueno, que já esteve em nosso palco e vai voltar, Leila Bueno, e a CEO da Expertise Group, Rose de Paula. Venham para cá. Maravilhosas! Bem-vinda novamente. Tudo bem, Rose? Tudo ótimo. Muito obrigada, minhas lindas. Sabemos que o tempo é curto para um tema tão importante, mas o palco é de vocês. Já é nosso. A gente já combinou aqui que vou começar aqui, por mim, pela minha apresentação. Uma boa tarde a todos. A Rose chegou hoje do Japão, tá tudo mais fresquinho na cabeça, né? Eu cheguei no sábado e, de fato, a gente está aqui tentando entender essa ida até o futuro e esse retorno e tentar compartilhar com vocês, porque, de fato, foi uma experiência bastante diferente no nosso caso. O Japão, por si só, foi todo muito diferente. Mas antes de falar da Expo, eu acho importante a gente contextualizar. Quando o Sérgio sugeriu da gente falar de Osaka, entendo que é um evento que esteja acontecendo agora, um dos eventos mais importantes, de maior grandiosidade, de alcance, por se tratar de um evento mundial. E se vocês puderem, ainda dá tempo de ir lá. Ele vai até outubro. E aí o Sérgio falou, e aí, vamos falar, não vamos falar? Eu falei, vamos falar, a gente vai dar tempo da gente falar um pouco. E, essencialmente, ter esse espaço aqui vem muito de encontro com o nosso papel, que é isso que eu quero começar uma apresentação muito rapidamente. A maioria das pessoas conhece a gente através da Bueno Arquitetura Cenográfica, mas acho importante a gente enaltecer o papel de educadores e multiplicadores, que é o que a gente faz pela Arcsci. A Arcsci é a nossa plataforma de educação. Quem teve a oportunidade de visitar a gente ali, estar aqui hoje, trazer o que a gente vai olhar lá fora é extremamente importante para o nosso papel como multiplicadores. E é isso que a gente faz através da nossa Arcsci Educação e Arquitetura Cenográfica. E muito desse nosso papel de educação acabou trazendo a gente nessa quase que uma obrigação de buscar mais do que nunca inovação, buscar novidade, buscar tendências, buscar o que está acontecendo. Eu e o Bueno, a gente gosta muito de viajar para que a gente possa se inspirar, para poder fazer essas coisas diferentonas, mas a gente agora tem aqui uma responsabilidade muito grande de fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E aí, falando de uma Expo Mundial, por que a gente escolhe ir para uma Expo Mundial, né? Mas antes de escolher, o que é uma Expo Mundial, que a gente tem percebido também que as pessoas têm pouco contato com uma Expo. E desde que a gente foi para Dubai, que seria 2020, acabou acontecendo em 22, foi a Expo, eu acho que de maior grandiosidade territorial. Eu e o Bueno combinamos, não vamos mais faltar em nenhuma Expo. Se a gente conseguir, vamos em todas. E lá a gente determinou que a gente ia para Osaka e deu certo. E as Expos Mundiais, elas acontecem a cada 5 anos e é uma conversão de tecnologia, de tendência, é uma união de conexão, onde os países se apresentam. Acho que a Rose vai falar um pouquinho também do que é uma Expo. E elas, com esse encontro de países, elas permitem que a gente tenha acesso num único lugar a uma grande informação de tendências, de tecnologia, de conexões humanas. E aí a gente tem a nítida certeza de que lá é um lugar, de fato, para a gente conseguir buscar
um pouco do que está acontecendo nesse mundo e o que está acontecendo no futuro. A Expo de Osaka tem uma apresentação aqui, eu vou deixar vocês olharem e vou falando um pouquinho. Deixa vocês ouvirem um pouquinho. Essa é a planta de lá, é o que a gente vivenciou e presenciou. Eles construíram essa ilha e construíram todo esse espaço, toda essa cidade para receber a exposição. São 191 pavilhões, 150 países participando. Cada espaço desse é um pavilhão a ser visitado. É de uma grandiosidade territorial, gente, enlouquecedora. Esse é o grande ring, é a grande construção que foi feita, eu vou falar dela um pouquinho, para que servisse de acesso para a gente se locomover, para a gente se abrigar da chuva, para a gente fazer as interligações em todos os pavilhões. A maior construção em madeira já feita pelo ser humano. É o grande ring. Mas eu preciso correr muito, já estou ligada no meu tempo. E a temática da Expo Osaka 2025 é projetando uma sociedade futura para nossas vidas. E a partir daí a gente vai com um olhar. Por que será que a gente vai visitar uma Expo, né? Por que a gente traz uma temática dessa e por que a gente está lá? Porque, de fato, é um evento efêmero, é muito parecido com o que a gente faz, mas ele se propõe a deixar um legado. E é o que a gente faz. Ele é um grande laboratório criativo para a gente, idealizadores de eventos de todas as formas, idealizadores de espaços. E a gente vai com esse olhar investigativo, alguma forma, sabe, de se inspirar e de aprender, entender o que está sendo feito, o que está sendo proposto e o que a gente, de fato, pode fazer uma leitura e trazer aqui para a nossa realidade. E quando a gente fala de futuro, que foi o que o Sérgio propôs, né, vamos falar de futuro. O que será que a gente está se preparando? Como a gente está se preparando? E nós descobrimos nessa nossa investigação em Osaka que o futuro, de fato, é sobre a gente. É sobre pessoas, é sobre espaço como ferramenta. E a nossa análise foi muito contextualizada de forma espacial e de fluxos, porque o nosso aprendizado na boa arquitetura cenográfica está sempre muito ligado à arquitetura. Nós somos arquitetos e urbanistas, e quando você se depara com um evento dessa grandiosidade, a gente vai muito com esse olhar do urbanismo, que tem muito a ver com fluxos, projetar para as pessoas, infraestrutura, eficiência, sustentabilidade, tecnologia, mas, acima de tudo, que conte uma história. E foi muito isso que a gente percebeu. Que quando se pensa numa Expo, se pensa, acima de tudo, num lugar receptivo, mas que esteja acima de um evento de negócios. Acima em que sentido? Que prevaleça as relações interpessoais. E ele passa a ter uma característica muito mais de parque de diversões do que necessariamente de um pavilhão de troca de negócios. E esse parque de diversões, a gente sabe que ele busca, mais do que nunca, gerar experiência, gerar legado. Deixa eu vir um pouquinho para esse lado, né, gente? Oi, pessoal, estou aqui também, desculpa. Mais do que nunca, a gente fala de buscar o principal objetivo que a gente pensa em espaço, que é com que as pessoas se sintam recebidos, que tenham uma atmosfera a ser sentida, a ser curtida, e que ele possa permitir um residual importante. Então, os espaços e todas essas subdivisões que a gente percebeu ali, eles acabam contando, suportando uma narrativa, uma história. Ouvimos isso no painel anterior, que cada país, muito sobre, principalmente, relações, experiências, e cada país ali tem uma competência, uma legitimidade de contar a sua história, de trazer
alguma maneira das pessoas sentirem efetivamente o que está sendo pensado para o futuro, e a gente faz uma interligação inevitável, e não tem como não fazer, falando e privilegiando o nosso negócio, que é a arquitetura cenográfica, que é pensar no espaço que recebe as pessoas, que é pensar na experiência que vai ser vivida, e a gente faz essa relação da arquitetura cenográfica, que é sempre fundamentada nesses 4 atributos, que é o conceito, a funcionalidade, a técnica e, principalmente, a experiência. A gente enxergou tudo isso muito forte, tanto na Expo Dubai, quanto essencialmente agora na Expo de Osaka. Então, eu trouxe alguns cases que eu trouxe para fazer uma relação e deixar alguma sementinha para vocês de coisas que mexeram muito com a gente. Para vocês terem uma ideia desses 191 pavilhões que você pode visitar, porque tem pavilhões que também são de negócios, a gente até visitou de uma universidade, tem pavilhões que são do próprio país, e de países são 150. Desses 150, nós conseguimos visitar 27 pavilhões. E para vocês terem uma ideia, a gente se internou na Expo durante 7 dias. A gente ficou lá dedicado a fazer nossas investigações, os nossos experimentos. E agora, assim, com essas imagens, não posso perder meu time, a gente vai passando... Opa! Tá, gente? Eu ainda tenho tempo, não me corta, não. Nem vem, me devolve. Eu ainda tenho 5 minutos. Para o relógio. Quero prorrogação. Tá correndo o relógio, sacanagem? Obrigada. Tá legal, porque aqui tá passando, tudo bem? Deixa eu só dar uma voltadinha para ficar no clima. Esse primeiro foi o da França. Eu elenquei 4 para mostrar para vocês, para compartilhar. Foi o pavilhão da França. E aí, gente, só a própria construção do pavilhão é uma coisa muito louca e muito inspiradora. Claro que é uma concorrência entre um e outro, visualmente, infraestrutura, experiência. E esse da França chamou a atenção por N motivos. Mas o grande motivo dele ser um case para eu trazer para vocês é essa relação com a cocriação, que eu falo um pouquinho mais para frente, mas eles utilizaram marcas importantes e fundamentais francesas para compor todo o pavilhão deles. Então, a Louis Vuitton foi muito presente. Eles fizeram todas as intervenções cenográficas para contar esse storytelling do próprio país, usando essa parceria, essa cocriação. Então, a gente entendeu que ali teve uma junção estratégica, muito inteligente, de patrocinadores, se fosse trazer para a nossa realidade, de construir esses espaços experimentais, experienciais, que realmente deixasse esse legado, tanto do país quanto da marca, e fizesse com que as pessoas pudessem ter uma imersão com a marca e com a história e com a narrativa que eles estavam tentando trazer. Aqui foi com a Christian Dior, eles fizeram essa exposição magnífica, extremamente sensível, e a gente vê, claro, um acervo técnico muito potente em curadoria, em montagem, de uma delicadeza, de um profissionalismo que a gente fica ali tentando absorver o que a gente pode trazer para cá, né? De tudo que foi falado nesse painel anterior, do tempo, do budget, do planejamento, do que a gente faz. Mas, essencialmente, eu vou repetir um pouco isso, vocês vão ouvir até o final. A cocriação. Como é importante a gente se juntar, a gente cocriar, a gente poder desbravar um briefing com cabeças multidisciplinares da forma mais potente que a gente pode ter, juntando cabeças e inteligências. Aproveitei também esse case da França, porque essa foi uma das tecnologias que mais chamaram a nossa atenção. A gente nunca tinha vivenciado esse tipo de instalação. É uma composição de LED, o Bueno ficou tentando interpretar, ele já está fazendo a tecla SAP, que ele tanto fala, e fala como que a gente pode levar isso para o Brasil e fazer. Realmente parecia que a gente estava dentro de um Matrix. Você foi nesse pavilhão, Rô? Da França? França. Essa foi uma das coisas mais diferentes que a gente viu lá, essa instalação. Foi algo, de fato, muito potente, tecnologicamente falando. Ele é exclusivo, a gente pode pensar que o conteúdo foi traduzido fisicamente,
essas correntes, olha, eu já querendo dar aula da instalação, não é sobre isso, né? Não é Arcsy. Vamos continuar, mas fica aqui que isso também foi uma das tecnologias que a gente viu muito diferente. Estados Unidos levou a gente, além dessa arquitetura belíssima do pavilhão deles, levou a gente para uma imersão extremamente impactante. A gente já tinha passado por vários ambientes, é que eu não ia ter tempo de passar inteiro, e eu já estou falando mais rápido, vocês estão percebendo? Essa imersão também ela foi muito surpreendente pelo tamanho, pelo pé direito, pelo impacto que foi isso e principalmente pelo conteúdo e pela tecnologia utilizada. Então a gente foi transportado, nós fizemos realmente um lançamento, a gente participou como se a gente estivesse dentro do foguete num lançamento desse... Ai, meu Deus, que desespero! E se pagasse esse negócio? Singapura foi de uma delicadeza também arquitetônica, mas aí esse case me deixou bastante impactada, gente, porque existia muita coisa analógica, tinha muito material, e é muito do que a gente sabe fazer bem aqui no Brasil, né? Nós somos muito talentosos com isso, somos muito artistas na nossa área. E aqui foi uma junção de elementos recortados, e a gente vai identificando, você já vai fazendo aquela leitura, isso eu sei o que é, isso eu sei como faz, que bacana, mas, claro, isso daqui é um recorte muito pequeno de toda a história que estava sendo contada dentro de cada pavilhão. Tudo isso tinha um... Olha o Bueno lá, ó, catando um pedacinho, só falta pôr na língua, sabe? Você saber qual a temperatura do material, é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente está investigando. Mas tem muito da gente observar isso e tentar trazer para os nossos clientes. Como que a gente adapta? Qual foi o grande impacto? Mas tudo permeando através de um storytelling. Tem uma narrativa, nada é em vão. Vou pular. Agora, esse foi o nosso queridinho, né, Bueno? Quite foi uma... Claro, eles têm dinheiro, né, gente? Não estamos nem podendo falar sobre isso. E ele começou de uma forma até meio mambembe. Eu falei, nossa, será que eles colocaram papel alumínio? Mas dá uma olhadinha, porque eu bato nesse material também. Uau! Lindo! Metal. Bem grosso. Ah lá, era durinho. Era bem alumínio, assim, era bem um material completamente diferente. Vamos seguindo. E, claro, com muita tecnologia. Quite foi uma junção de tecnologia, de imersão, de sensibilidade e de defesa da nação. E eu acho que a gente ouviu hoje um pouquinho aqui sendo falado também no painel, o quanto o nosso país é rico e quanto a gente se apropria muito da região quando a gente está fazendo um evento. E esse valor que cada país dá nesse momento de uma expo, aproveitando o que eles têm de melhor de matéria-prima, de história, de visual, de forma, de textura, de aroma. É uma imersão tão potente que a gente vive numa expo, que a gente até precisa de um tempo para poder processar tudo isso e entender, de fato, como a gente traz isso para o nosso negócio. Quite teve, pelo menos, ali tem uma planta, ele teve aproximadamente 8 ambientes, se eu não me engano, onde cada um tinha uma quantidade significativa de intervenção, contando toda a história. As pessoas, de fato, estavam aproveitando, a fila de espera para esse era muito grande, sem falar isso, a gente fica muito tempo na fila. E eu acho que a gente percebe que utilizar esse argumento do próprio contexto do país, ou do próprio contexto de uma empresa, ou do que a gente está fazendo, contar as histórias de dentro do nosso cliente, isso é fundamental, às vezes, para você transformar isso em espaço físico. Aqui, a gente viveu uma experiência impressionante. Deixa eu tentar ver se a gente... Que pena, eu vou ter que correr. Mas ali a gente passou por uma imersão mapeada, um pavilhão, gente, que era maior do que isso daqui, tinha banco para todo mundo sentar, e a projeção foi redonda no teto e todo mundo pôde fazer uma viagem. Aprendizados importantes, as interatividades e as imersões, senso de comunidade, tradição e inovação,
Eu acho que a maioria desses 27 pavilhões que a gente visitou, todos traziam a tradição para depois falar da inovação, um respeito à essência e de onde se vem. Muita união, o próprio ring, o sinal, esse símbolo que vai ficar como legado desse espaço, fala dessa união, sustentabilidade, conexão, passado e futuro e fazer juntos. E o nosso pensamento projetual espacial como aprendizado, muito planejamento, tecnologia alinhada com o analógico, equipes multidisciplinares, cocriação, e muito pensamento projetual e espacial. Esse olhar sobre os projetos e espaços, para a gente, foi um grande aprendizado. E a gente sabe que muitas das mensagens que passaram por ali, a gente foi em 2 grandes pavilhões que mostraram uma maquete de Smart City. Eles estão numa busca, falando em futuro, que a gente consiga ter uma tecnologia suficiente para simplificar e facilitar a nossa vida, para que, de fato, a gente possa ter tempo a se dedicar àquilo que importa. É isso. Muito obrigada. Esse QR Code é do nosso site, se vocês quiserem acompanhar a gente. Obrigada. Boa tarde. Na verdade, eu não cheguei há poucos dias, eu cheguei hoje. Cheguei em casa, acho que era 1h pouco. Deu tempo de almoçar, tomar banho, dar uma repassada na apresentação e vir para cá. Então, exato. E eu diria para vocês que 15 minutos não dá muito para começar a falar sobre esse tema. Eu ainda vou parar, eu vou usar umas 2 semanas para montar uma apresentação que vai ser de, no mínimo, 2 horas. Fazer essa loucura de chegar hoje, durante a viagem, que foi muito corrido, apresentar, montar qualquer coisa que passasse para vocês, o mínimo possível, eu só fiz isso pelo Sérgio. Eu não ia recusar jamais o pedido dele. Não, aí ele me deu um exemplo de quem que foi que deu o exemplo, que inaugurava os hotéis, que era do Blutria. Oi? Só com ela, que ela chegava, inaugurava os hotéis e ela chegava de viagem no mesmo dia. Eu ainda não estou, eu não sei como ela viajava, mas foram muitos dias. Eu viajei dia 29 de abril e cheguei hoje. É claro que eu fiz tudo que eu podia, mais de 10 dias, visitando a Expo Osaka 2025 e depois emendei férias. Então, foi muito puxado. Eu tinha que arrumar alguns horários para montar a apresentação. E aí chegou no momento que eu não ia conseguir fazer a contento, eu não podia trazer qualquer coisa para vocês, eu recorri à criação para montar os slides, etc., e ficou pronto agora há pouco. Bom, antes de passar o slide, aí eu não estou com passador, né? Espera aí. É celular, estou com celular porque tem algumas coisinhas que eu estava escrevendo ainda aqui que eu não tive tempo. Bom, já começava por aqui? Tá. O que foi a Expo 2025 para mim? Foi tudo muito bonito, sempre a gente nem pode falar de stand, né? São pavilhões, verdadeiros pavilhões. Por que me interessa isso? Apesar disso existir há muitos anos, eu tive contato a primeira vez com a Expo Dubai. A Expo Dubai aconteceu há 3 anos, e apesar de ser a cada 5 anos, aconteceu em 2022 porque passamos por uma pandemia em 2020, quando a Expo deveria acontecer. Então, ficou muito perto uma da outra. E eu não sei se essa proximidade de uma da outra prejudicou dos países pensarem melhor do que elas poderiam levar para responder esse tema. Eu acho que elas responderam muito pouco do tema. Então, eu estou trazendo para vocês a minha visão. Pode ser que a Leila tenha uma outra visão. Se vocês decidirem, porque a Expo vai até outubro, começou em abril, vai até outubro, sempre são muitos meses. A Expo Japão, a Expo Osaka, que não chama Expo Japão, é a Expo Osaka 2025. Eles construíram tudo isso numa ilha que chama Iomeshima. E isso foi tudo projetado. Então, você imagina que a gente chega, anda de metrô, pode ir de ônibus, chega, já desce numa estação. Gente, é gente, é gente, é gente, é gente.
que eu nunca vi na minha vida. É multidão. A maioria asiáticos. Poucos existiam os ocidentais, mas não eram muitos. Mesmo quem estava trabalhando nos pavilhões eram asiáticos. Quando não era um ocidental, mas que falava fluentemente o japonês ou o inglês. Então, me pareceu que ele foi mais um evento para os asiáticos assistirem. Para o povo japonês, foi um verdadeiro entretenimento. Eles foram em massa. E eu cheguei lá bem no que eles chamam de Golden Week. São 3 feriados que acontecem um atrás do outro, então todo mundo estava disponível. Era a família inteira, criança, carrinhos de bebê, e eu acho que foi um grande entretenimento para o Japão e para o povo oriental, para o Oriente, que estava ali em peso. Como eles sabem muito bem como acontece em Copas, que a gente tem mascote e tudo, a gente teve aqui esse boneco. E esse boneco com vários olhinhos, né, que ele representa esse olhar para o futuro, ou tudo que eles estão pensando. E a gente teve o mascote para vender, teve chaveirinho, teve tudo que vocês imaginam, e as pessoas compravam isso. E então eu pude perceber que em cada país que a gente vai, a cultura é tão diferente que a forma que as pessoas têm de responder aquilo também é diferente. Gente, eu vou ter que soltar alguma coisa aqui, porque não dá para... Depois eu pego o celular, porque eu anotei algumas coisas, pelo que deu tempo que eu escrevi, inclusive no voo. Para vocês, isso aqui é uma vista aérea. Nessa vista, vocês conseguem, eu não queria ser repetitivo, então passar rápido, esse círculo, ele é todo feito em madeira. Isso mostra muito da engenharia do japonês, porque é uma madeira entrelaçada na outra, e isso é gigante. Além dele ter o significado de ter o O de Osaka, ele está com o significado de juntar todos os países nesse círculo, de promover essa integração. Aqui tem até tudo muito mais, que fala muito mais sobre isso, mas eu vou passar. Agora, eu acho interessante, porque se vocês entrarem em qualquer chat GPT, vai contar para vocês o que era o objetivo de cada país. Hoje, a gente tem acesso a tudo, nem precisa, às vezes, estar lá. Existe um livro, se vocês quiserem também, que pode ser comprado pela Amazon, e eu pedi para a criação me ajudar, porque eu tinha muitas fotos, e buscar algumas fotos ali, porque às vezes não tinha qualidade para eu trazer. E esse livro está disponível na Amazon. Ele tem mais ou menos a cara com esses bonecos aqui. E ele tem a versão online. Tá? São várias opções. Tem que ser uma opção que fala quais os melhores pavilhões, qual é o objetivo da feira, da exibição, né, da Expo. Então, se vocês quiserem ter acesso a tudo, fotos, tudo, pode comprar pela... Tem a versão digital pelo Kindle e tem também o livro físico. O que eu acho que também é importante, pela minha ignorância, quando eu fui para Dubai, e eu não tenho problema nenhum de falar disso, quando eu fui para a Expo Dubai, eu não tinha ideia do que era a Expo, e para mim é como se fosse a primeira, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre expos. Mas, na verdade, ela começou em 1851, em Londres, e eles desenvolveram isso que era o Palácio de Cristal. Então, eles investiram muito nisso. E, desde então, a cada período, era um país. Então, existe um comitê que elege qual é o período do país. O que eu tenho aqui? Alguns momentos icônicos. Aqui eu tinha, ano a ano, onde aconteceu. Osaka é a segunda vez. Aconteceu no ano X e aconteceu de novo agora. Então, para Osaka, 1970. Para Osaka não é novidade. Eu ocultei alguns slides daqui, que era melhor eu ocultar, senão a apresentação ia ficar muito longa. E eu tinha isso de cada ano. Um momento histórico da Expo é que ela aconteceu em Paris no dia que foi a abertura oficial da Torre Eiffel. Então, para vocês entenderem qual a importância da Expo para aquele país que está sediando
aquele grande evento que reúne países do mundo inteiro, que reúne o mundo, né? E cada Expo deixa uma marca, cada Expo tem um tema. Eu vou pular essa de Dubai, a Expo de 2025, que vai de abril a outubro, na ilha de Omeshima. Ela convida o mundo a redesenhar o futuro, né? E o tema é projetando a sociedade do futuro para as nossas vidas. Aqui é uma foto, a gente assim, andando debaixo dessa estrutura, é gigante, você anda debaixo disso. E aí tem escadas rolantes, então a cada trecho tem uma escada rolante e a gente passeia lá em cima, a gente dá a volta, mas é grande, são alguns quilômetros. A gente pensa que é pequeno, vai num dia, vai no outro, entra pelo outro lado, tem mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. O que tem para a gente? Então, se a gente for falar do mercado de eventos, a gente está falando de um fórum de eventos, por que tem essa importância de investir, né? Porque para todos eles é muito fácil, para quem está ali perto, ir para Dubai ou para os países mais ricos, ir para o Japão, é um voo, gente, interconexão e tudo. A minha conexão de ontem do Japão, desci no Catar, era mais de 20 horas. E aí eu desci em Doha e fui fazer um passeio, já aproveitei para ir no DMC, conhecer, para, quando tivesse uma oportunidade de vender esse destino, saber do que eu estava falando. Então, não é uma viagem fácil para a gente, não é barato para todo mundo, nem todo mundo tem acesso a isso. É uma situação para a gente muito diferente do que os países mais ricos que podem investir. O nosso dinheiro tem uma vantagem em relação ao iene, né? Com R$40 a gente compra 1.000 ienes. Então, o nosso dinheiro vale mais que o Japão. Inacreditável, mas esse é um fato. Bom, esse que foi chamado rings, que você já apresentou, ele é construído em madeiras. E essa madeira é uma madeira tradicional japonesa. Falando de sustentabilidade, eu falei, gente, quanta madeira que foi investida aqui. A gente está falando de sustentabilidade também. Porque tem algumas coisas que foram trabalhadas nesse evento. Uma é a crise climática. É algo que a gente está falando já há algum tempo e vai continuar falando há algum tempo mais. A outra é o crescimento populacional. E a outra é como as cidades do futuro, ou as nossas cidades, podem ter inovações sustentáveis para lidar com tudo isso que a gente tem que começar, já tinha que ter começado a trabalhar. Num resumo, e aqui eu estou falando dos melhores pavilhões, teve um pavilhão para as mulheres, mas não eram só as mulheres que entravam, qualquer pessoa, homem, mulher, podia entrar, e ele foi patrocinado pela Cartier. E ele aproveitou a fachada, é super bonita, que é tudo clean, mas ele aproveitou um pouco do que foi feito em Dubai também. Então, ali já teve uma questão da sustentabilidade que eles fizeram questão de reforçar. Esse pavilhão, ele trouxe, eu não sei se eu ocultei, mas esse pavilhão, ele trouxe muito do empoderamento feminino, né, já que era o pavilhão da mulher. Então, nós entrávamos e tínhamos projeções. Vou voltar um pouco. O que a gente tinha muito, além de serem os pavilhões enormes? A gente teve, talvez por estar no Japão e depender da matéria-prima que eles teve, a gente teve muitos pavilhões com madeira, igual esse anel, muitos painéis de LED gigantescos, absurdos. A gente teve muita água também utilizada, então pavilhões com água escorrendo, pavilhões gigantes com água escorrendo na sua fachada, muita água na entrada, como um espelho aumenta, né, gente? Como um espelho d'água. Então, a gente teve muito isso na construção de todos os pavilhões. Quando você entra no pavilhão, o que o pavilhão te apresenta? Isso que eu queria ter tempo para pegar dos meus vídeos e mostrar para vocês, e que, infelizmente,
não dava na viagem para fazer tudo isso. Então, quando se entra no pavilhão, tem várias formas de expor a sociedade do futuro. Mas alguns fizeram isso. Por exemplo, a Arábia Saudita, todo mundo, se pesquisar, tem a Neom com M no final, que eles estão, desde 2021, planejando a sociedade do futuro. Eles estão fazendo, no Nordeste ou Noroeste da Arábia Saudita, uma nova cidade. A cidade extremamente planejada. Imagina a Arábia Saudita com o dinheiro que tem, com as inovações que tem, o que eles estão fazendo. Então, quando a gente teve acesso ao pavilhão, eles mostram um projeto da Neom. E no Instagram, para mim, aparece há algum tempo direto sobre Neom. E no primeiro momento falava, Neom, mas o que é isso? Parecia uma cidade do futuro. Eu falei, será que isso é um teaser? O que é? Mas, de fato, é uma cidade que está sendo projetada e que eles vão puxar para essa cidade pessoas que possam empreender e pensar em tecnologia para a gente ter uma melhor qualidade de vida no futuro. Então, quando nós entramos no pavilhão, a gente tem acesso a interações ou apenas exposições. O que eu achei diferente de Dubai, que Dubai era muito rico na interação. Porque como que a gente faz num evento, quando a gente quer passar um conceito? A gente transforma o conteúdo e a gente trabalha esse conteúdo em diversas alterações na jornada que esse participante do evento tem. Então, isso é algo que eles utilizam, né? A jornada que as pessoas têm na Expo é entrar no pavilhão e ir passando por algumas interações lúdicas, mas muito criativas, né? Em termos de projeção, painel de LED, gente, no teto, no chão, quer dizer, LED no chão não, projeção no chão. De um lado, do outro, curvo, um cubo, tudo que vocês podem imaginar. Alguns países que tinham grandes, né, que eram muito bonitos os pavilhões, eles apresentaram as suas riquezas naturais, tudo aquilo que eles tinham, e aí parecia um pouco mais de uma chamada para o turismo. Não era isso, mas é o que parecia. Outros, para mim, não existiu nada melhor do que a Alemanha, em segundo lugar, o pavilhão da mulher. A Alemanha, ela sempre surpreende. Na Expo Dubai, a fila para entrar no pavilhão da Alemanha era absurda. Na Expo Osaka, a fila para entrar no pavilhão da Alemanha. Então, nunca percam. Se quiserem falar, não, esse aqui eu não posso perder, é o pavilhão da Alemanha. E aqui, olha como a madeira está presente. Se vocês olharem tudo, até no pavilhão do Japão, eles trabalham muito a madeira, né? E eles trouxeram também essa forma circular que eles fizeram ao longo da feira, que tem essa integração entre tudo que está lá com o círculo, o O de Osaka também, porque foi pontuado, né, com o nome da cidade de Osaka. E, então, tudo isso é feito de madeira e olha o tamanho desse negócio. Aqui, a gente tem uma estrutura de muita água, né? De água para os materiais, as experiências que a gente trouxe. A gente aprendeu como os materiais naturais, como a madeira, o papel, eles são reproduzidos, né? Renascidos de diversos itens. Então, aqui ele foi mostrando as partes de experiências que vocês podem ver. Então, às vezes, ele era muito mais contemplativo. Em outros pavilhões, ele era interativo. Então, nem sempre tem grandes novidades. Outra coisa, olha como a gente vendo de cima, né, a gente também vê bastante verde, mas, de novo, a madeira presente. No pavilhão da Alemanha, tem uma interação, e eu tentei jogar uma foto, eu não sei. Vocês estão vendo esse bonequinho na mão desse homem? Era incrível. Além do pavilhão ser lindíssimo, a gente entrava, falava o nosso nome,
qual era o idioma, e eles davam esse bonequinho. Exatamente esse bonequinho. E esse bonequinho era para a gente usar, e a gente, em cada ponto que chegava, colocava o bonequinho, e aí eu via a mensagem daquilo que estava sendo passado. Ou seja, todos os idiomas, todo o público que foi, sabia do que estava acontecendo. E a gente chegava em paredes com projeção gigantes e escolhia, né, tem várias figuras, escolhia um tema, que eu escolhia aquele tema, colocava o bonequinho e o bonequinho falava exatamente daquele tema que eu apertei ali. Então, as tecnologias de interação dos países, como, estou dando um exemplo aqui da Alemanha, são tecnologias muito ricas. E quando a gente sai de lá, a gente fala, puxa vida, eu não vou esquecer disso. Eu não me esqueci até hoje do que eu vi na Alemanha, do que eu vi da Alemanha em Dubai. E não vou esquecer do que eu vi na Alemanha aqui. E a gente passa por diversas estações com esse bonequinho. Uma hora é uma projeção, outra hora é uma mesa, a outra hora, sei lá, são formatos diferentes. Então, eu também tenho que parar e olhar todas as minhas fotos para fazer uma sequência dessa visita. Acabou? Desculpa, gente. Bom, aqui eu vou passar rapidinho. Olha o pavilhão da Itália. Eles trouxeram, né, um pouco do Coliseu para cá. E aqui a gente tem um pouco das exibições. Tem o Hofgaard Restaurante. Olha o que a gente está vendo da Irlanda. De novo, madeira, mais estruturas circulares. Colômbia, para mim, na minha opinião, da América do Sul, foi o que melhor trabalhou. E eles trabalharam muito bem. Eles mostraram não só as riquezas naturais, mas o que elas podem proporcionar para essa vida do futuro. A Arábia Saudita foi inacreditável, não sei se vocês sabem, a próxima edição, daqui a 5 anos, vai ser na Arábia Saudita, então imagina a riqueza que vai ser. Dentro da Arábia Saudita também tinha muitas coisas, tinha performances ao vivo, tinha highlights de coisas, tinha projeção mapeada, galerias. Era muito, muito bacana. O Pavilhão do Brasil, gente, vocês já ouviram falar? Alguém ouviu falar do Pavilhão do Brasil? Só para finalizar. Já. Isso aqui é a parte interna do Pavilhão do Brasil. Um monte de inflável. Existe uma história, se vocês quiserem, no Google, no IA, vocês vão entender. Tem 2 partes. Tem essa parte, você sai daqui, e tem um anexo. Foi o pior pavilhão que eu vi na vida, e foi vergonhoso. Porque, primeiro, quem não conhece, quem não leu, quem não pesquisou, não vai entender nada. É isso aqui. É como se fosse uma exposição de arte e muito feia. Então, eles têm figuras de pessoas e animais. E, na outra parte, ele juntou o parangolé do Hélio Oiticica com paramongo, virou um paramongo, com uma outra vestimenta do Japão. E ele dava isso, e as pessoas podiam pintar o rosto de branco. Isso foi o Brasil. O que aconteceu um dia antes de inaugurar a exposição? Em função desse material aqui inflável, pegou fogo. Um dia antes da abertura do Pavilhão do Brasil. Quem ajudou para que tivesse de pé o Pavilhão do Brasil foi o Japão, que teve que colocar mão de obra para reconstruir parte do pavilhão. Aí você vê para o lado de fora, ele é feio, ele é mal acabado, a história de dentro não é contada, e foi isso que foi a nossa participação ali. Tá? E vamos para a Riad daqui 5 anos. Áustria,
Depois tem muitas coisas, gente. Olha que água que eu falei para vocês. O Berquistão fez muito bonito. Tudo isso aqui é dentro, de interação. Fizeram essa floresta de madeira. Olha a quantidade de madeira. Vocês não estão vendo? Vocês estão vendo um pedaço. É gigante. Em cima do pavilhão, que é enorme, você sobe nesse rooftop, é madeira, 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 madeira. É isso, gente. Não posso mais, né? Que eu já estou estourada. Estou achando que vocês não colocaram para contar aqui para o meu. Ficou no zero o tempo todo. Obrigada. Se eu puder ajudar... Se eu puder ajudar, eu vou ainda sentar com tinha mais uma pessoa que foi comigo, o diretor de planejamento. Mas os mais jovens, eles são muito mais cansados. Porque quando eu cheguei, eu falei, vamos bater a apresentação e vamos colocar uns pontinhos a mais que eu possa falar? Ah, tá bom, vou chegar em casa e a gente fala. Chegou na casa dele, morreu. Morreu. Aí depois, vindo para cá, eu liguei para ele e falei, e aí, você ia ajudar? A gente... Eu desmaiei aqui de sono. Eu falei, não é possível um negócio desse. Mas tudo bem. Obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada, Rose. Realmente, a disposição aqui de ter chegado de viagem de lá do outro lado do mundo e ainda apresentar esse conteúdo, fazer esse compilado juntamente com a sua equipe, mas explicar um pouco das suas experiências é valioso demais.